Informar a população sobre as doenças do sangue é o principal objetivo da campanha Junho Laranja. Neste mês, as entidades médicas alertam para as anemias e as leucemias. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos o médico hematologista do Instituto de Infectologia, Emílio Ribas, Walter Moisés Braga. Doutor Walter, é um prazer ter o senhor aqui na TV Câmara. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da importância dessas campanhas, especialmente para o diagnóstico precoce. A importância de se falar dessas doenças hematológicas decorre porque são doenças raras. Então, dentro de um contexto de doenças raras, são doenças que muitas vezes acabam passando despercebidas nos diagnósticos, nos mais diversos níveis de assistência à saúde dos pacientes. Então, falar de doenças como a anemia ou a leucemia é extremamente importante para que a gente possa fazer diagnósticos mais precisos e precoces, para que esses pacientes não venham a sofrer com complicações que essas doenças podem trazer para esses pacientes. E tem como a gente falar em sintomas a que as pessoas precisam ficar atentas dessas doenças? Vale lembrar que a anemia é um diagnóstico laboratorial. Então, a gente não espera que vá existir um sintoma específico de anemia, né? Ah, mas eu ouvi dizer que anemia pode dar palidez. Tá, pode dar palidez. Então, é um dos principais achados que a gente pode encontrar na anemia. Pode dar cansaço? Pode dar cansaço. Porém, dependendo do tempo de instalação dessa anemia, o indivíduo ele pode se adaptar a essa anemia. Então, por exemplo, uma mulher que perde por menstruação uma grande quantidade de ferro que não consegue compensar na dieta, ela pode desenvolver um quadro de anemia de evolução aí de anos, e isso ela pode acabar se adaptando, não gerando aí nenhum sintoma específico dessa anemia. Então, isso é muito relativo, por isso que a gente recomenda que as pessoas façam exames de rotina, e dentro dos exames de rotina, o hemograma acaba sendo o primeiro deles, onde a gente avalia se o indivíduo tem ou não anemia. Agora, no caso da leucemia, especificamente. É engraçado a gente falar sobre leucemia, e a gente tem sempre aquele apelo de que a gente vê nos filmes de Hollywood ou nas novelas da televisão, a leucemia, aquele paciente lá internado que precisa de um transplante de medula. E essa é apenas uma das leucemias que a gente pode diagnosticar no indivíduo, no ser humano. Nós temos pelo menos 4 tipos diferentes de leucemia. E a que mais dá medo é a leucemia aguda. Essa é aquela que a gente está mais habituado a ver na televisão, ali nos filmes de Hollywood. E essa não é a leucemia mais frequente. Ela é a mais grave, ela é a que precisa de um cuidado, um diagnóstico muito rápido, porque ela pode levar o paciente ao óbito em pouco tempo, então ela precisa ter o reconhecimento muito precoce e o tratamento muito rápido, por isso que a gente faz esse alerta para que elas sejam reconhecidas e tratadas de maneira adequada. Já as leucemias crônicas, que são leucemias mais indolentes, que às vezes levam meses ou até anos para se desenvolver, também precisam ser reconhecidas, e muitas delas têm tratamentos muito simples, são tratamentos disponíveis pelo SUS e que às vezes envolvem só o uso de algum medicamento oral, como um comprimido. E aí a gente está tratando uma leucemia, às vezes, como uma doença crônica qualquer, como se fosse um diabetes ou mesmo uma pressão alta. Então, a disseminação desse conhecimento sobre as leucemias é extremamente importante para que a gente possa fazer esses diagnósticos corretos e os tratamentos que muitas vezes são tratamentos simples. Então, para finalizar, a orientação é sempre procurar um médico e fazer check-ups anualmente? Eu acho que serve o alerta. A anemia é uma luz amarela que acende no nosso organismo. A gente precisa investigar, precisa saber. Anemia não se transforma em leucemia, são coisas distintas. Mas a leucemia pode apresentar como um dos seus sintomas
a anemia. Então, são coisas que muitas vezes andam de mãos dadas, tá? Precisam ser reconhecidas e precisam ser tratadas de maneira correta. Isso faz muito diferença quando a gente está lidando com essas duas situações.